Uma das atribuições mais importantes do Legislativo é a fiscalização das contas do Executivo. Tanto é que o Tribunal de Contas, embora seja um órgão que tem autonomia, ele é um órgão que é auxiliar do Poder Legislativo nessa fiscalização. O Legislativo, de maneira geral, ele abdica dessa função. As contas são votadas, de forma geral, protocolarmente. Elas passam como se fosse uma coisa protocolar, mas não são. Não são porque é nesse instante que você verifica se o Estado, se o governo cumpriu a Constituição Federal, cumpriu a Constituição Estadual, cumpriu a lei e aplicou os recursos de forma adequada. Nós sabemos que a tendência dos tribunais de contas é, até pela sua composição, é terem, com os municípios, um posicionamento muito mais incisivo e firme do que em relação ao governo estadual. Os municípios, eles são muito penalizados pelo Tribunal de Contas. Qualquer deslize desses que estão sendo apontados aqui para o governo estadual é motivo para a impugnação das contas dos dirigentes municipais. Isso é notório, não é? Em relação ao governo estadual, há uma tolerância maior. E levanta aqui a deputada Carminati uma questão interessante que estamos debatendo, é que, sistematicamente, o Tribunal de Contas de Santa Catarina aponta algumas irregularidades, faz algumas ressalvas, mas quando você coloca irregularidades e ressalvas, é uma forma de suavizar. Porque as coisas que são colocadas aqui como irregularidades e ressalvas, muitas delas, elas estão na Constituição Estadual e na Constituição Federal num capítulo chamado Crimes de Responsabilidade. Por exemplo, é crime de responsabilidade não respeitar o orçamento? É crime de responsabilidade não cumprir a lei? Eu vou pegar aqui, está no artigo 85 da Constituição Federal, repete a Constituição Federal, são crimes de responsabilidade. Se atentar especialmente contra a lei orçamentária, o cumprimento das leis, das decisões judiciais e aí por fora. Aqui nessas recomendações tem uma série de coisas de descumprimento da lei e de descumprimento da Constituição. Quando eu falo em não aplicação dos recursos mínimos em educação e coloco lá os inativos, ora, os inativos, eles têm que ser pagos pelo Instituto de Previdência. Ah, mas não deu? Os governos passados não recolheram? Bom, é preciso recolher. Esse governo atual pegou um Instituto de Previdência que tinha aí, que o Luiz Henrique criou para os novos, e pegou o dinheiro e misturou aqui com o anterior e pagou os aposentados. Aí vem, por exemplo, a questão da saúde, que cai aqui aqui tem um subterfúgio chamado cancelamento de despesas liquidadas. O governo pegou as despesas dele, que o empenho tem 3 fases: empenho, liquidação e pagamento. E o percentual de aplicação é pela liquidação. No final do ano ele liquida e logo a seguir ele cancela as despesas liquidadas. Sabe quanto ele cancelou? Eu peço mais 5 minutos, senhor presidente. Peço mais 5 minutos, pelo menos 10 minutos, para me analisar as contas de 2014, que são bem... Concedido, deputado. Então, aqui com a... Ele cancelou 1,31 bilhões. Mas vejam,
Você cancelar a despesa liquidada é uma exceção. Cancelou 1,31 bilhões. 1,31 bilhões. Coisas que são explícitas, assim, por exemplo, eu hoje recebi ainda pessoal ligado à SBPC, muitos da Universidade Federal de Santa Catarina, diz a nossa Constituição no artigo 193, o Estado destinará à pesquisa científica 2% das suas receitas correntes. Está aqui, não aplicou os 2%. Ora, descumprir a Constituição, veja, descumprir a Constituição não é uma ressalva. Descumprir a Constituição não é uma recomendação. Descumprir a Constituição tem outro nome. É crime de responsabilidade. Não é uma ressalva. Não é uma simples recomendação. Mas, mesmo nesse viés da tolerância, percebo, a cada ano, o Tribunal de Contas faz ressalvas e recomendações. E o que o governo faz a cada ano? Não conserta nada. Continua com o mesmo vício. Esse vício é uma ilegalidade. Esse vício é um crime de responsabilidade. O mesmo que afastou a presidente Dilma, que teve seu impeachment decretado pelo Congresso, é um crime cometido cotidianamente pelo governo de Santa Catarina. É o cotidiano. Aqui nesse relatório tem vários crimes de responsabilidade. Vários crimes de responsabilidade. Se fosse levar ao pé da letra, era preciso fazer um impeachment do governador, porque está cheio de crime de responsabilidade. Então, este é um momento importante. Estamos votando com atraso, porque esta é outra questão. É quase como uma prescrição. É como funciona no direito. A habilidade do processualista, na maior parte das vezes, é poder arrastar para que as coisas prescrevam, tendo poder ser legal, ou seja, esquecida. Aqui a coisa não prescreve, mas ela vai ficando esquecida. Mas vamos tratar das coisas de 2014, já passou, vamos tratar das outras agora. Mas as outras agora é a mesma coisa, no ano que vem é a mesma coisa. E o papel do Legislativo, que é um papel fundamentalmente de fiscalizar, ele se fragiliza. O enfraquecimento da política no Brasil é dado por várias questões. É dado por um processo da própria fragilidade da representação, avanço da tecnologia, esse modelo representativo enfraqueceu, é dado pela corrupção, é dado pela ineficácia, pela falta de eficiência, mas é dado também, principalmente no Legislativo, pela falta de exercer o poder que tem. O Legislativo não exerce o poder que tem. Não exerce. Há uma compreensão, e eu percebo isso dentro do próprio Legislativo, não é um defeito nosso aqui, só. E também não estou me excluindo, estou me incluindo. É um defeito de aceitarmos de que há um poder mais importante, que é o Executivo. E hoje é do Judiciário, né? O Judiciário que, pela circunstância do momento, tem um ativismo muito forte e tem tido um papel preponderante na sociedade brasileira. E o Legislativo enfraqueceu, cada vez mais frágil. O Legislativo, ele se tornou forte lá com a Revolução Francesa, o grande momento, e aí ele faz parte, está aqui na Constituição Brasileira hoje, no artigo 2º, são poderes independentes e harmônicos entre si. O primeiro colocado sempre foi o Legislativo, desde a Constituição lá de 1824. Mas o nosso Legislativo, como tantos outros, não exerce seu poder. Eu vou exercer o único poder que tenho nesse instante, que é receber as contas do governo, para depositar aqui o voto e dizer que eu voto não.
porque não é adequado que um governo não cumpra a Constituição. Portanto, eu voto não às contas do governo de 2014.